Olá, a história de hoje é baseada sobre a vida de um jovem Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatã. Era um menino que tinha tudo para ser uma das pessoas mais felizes, contente, desfrutar de tudo aquilo que o reino poderia proporcionar a ele. As melhores escolas, com certeza, frequentar os melhores lugares, desfrutar das riquezas que um reino podia proporcionar a ele. Mas a Bíblia nos diz, por causa da desobediência de Saul, Deus o rejeitou e, enfrentando as guerras que era constante no reino, Mefibosete perdeu seu avô, perdeu seu pai, e no parto de Mefibosete ele também perdeu a sua mãe. Então, uma criança que já nasceu em um reino comprometido, perdeu a sua ama logo ao nascimento, consequentemente perde seu avô, perde seu pai, perde o seu lar, perde as suas expectativas, esperança de um dia se tornar um monarca de sucesso. Mefibosete foi parar em uma cidade chamada Lodebar. O significado de Lodebar é cidade dos esquecidos, cidade dos indigentes, num lugar onde todos aqueles que eram lançados num lugar como esse eram esquecidos pelos pais, amigos. Era um lugar dos indigentes. Era o lugar de alguém que não tinha nome, não tinha família, não tinha esperança de um dia voltar para a sua própria terra. Mas Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz que certa feita o rei Davi perguntou: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa usar de misericórdia? Havia um servo chamado Ziba. Ele disse: há um aleijado. O seu nome é Mefibosete. Ele mora em Lodebar. E Davi mandou buscar Mefibosete. Ziba foi buscar o filho esquecido, o filho sem herança. E ao chegar, relata que o rei Davi mandou chamá-lo. Com certeza passa um filme na cabeça de Mefibosete, porque quando o rei mandava chamar alguém, se não fosse para abençoar, certamente era para punir. E sendo Mefibosete da família de Saul, com certeza ele cogitou essa possibilidade que poderia morrer. Mefibosete, trêmulo ao chegar à presença do rei, ele se declara como um cachorro morto. Mas Davi diz: Mefibosete. Ele diz: aqui está o teu servo. Ele diz: Mefibosete, tudo que foi do teu pai, tudo que era teu, tudo que foi tirado de você, será-lhes restituído. E tu comerás todos os dias à mesa do rei. É interessante que certa feita nós nos encontramos na mesma condição que Mefibosete.
Nós fazíamos parte de um reino, nós fazíamos parte de um projeto, nós tínhamos tudo para sermos as pessoas mais felizes. Adão, como diz a Bíblia, habitava em um jardim. E por causa do pecado, o homem perdeu essa cidadania, o homem perdeu a possibilidade de desfrutar de uma paz, da paz com Deus. Mas é interessante que quando esse homem estava no esquecimento, como Mefibosete estava, Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 11, que não havia nenhum justo. Deus olha do alto dos céus e o que Deus vê é as suas criaturas caídas, sem Deus, sem paz, sem salvação. E Deus envia o seu Filho Jesus na plenitude dos tempos. E Jesus veio a este mundo, como diz a Bíblia, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E Jesus resgatou na cruz do Calvário aquele homem que estava sem esperança, aquele homem que estava sem Deus. O profeta Isaías faz uma declaração acerca do servo sofredor, que pelas as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Jesus na cruz estava reconciliando o homem com Deus. Estava trazendo o homem esquecido, caído, sem paz, sem salvação, sem liberdade, sem oportunidade. E Deus trouxe esse homem de volta para si, para que nós pudéssemos hoje receber de Deus um abraço de perdão. E é a oportunidade de voltar para a mesa do Rei, de sentar com Ele, de nós falarmos com Deus, de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E eu quero dizer para você que me ouve, não perca a esperança, não perca a fé. Reanime, porque Deus veio para nós, nos deu a oportunidade de recomeçar da onde paramos. Deus nos deu a oportunidade de nós reescrever a nossa história, de recomeçar de onde cairmos, de nós cantarmos um novo cântico, como diz a Bíblia, de confessar a Cristo e declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor que restitui, é o Senhor que renova a esperança, é o Senhor que dá força ao cansado, é o Senhor que dá força àquele que não tem nenhum vigor, aquele que não tinha esperança. Ele pode confiar em Cristo. Aqueles que não tinham nenhuma possibilidade, não vê um sol no horizonte, para você, a Bíblia diz que raiará o sol da justiça. Deus, Ele nos ama e Ele nos reconcilia. Ele na condição de pai e nós na condição de filhos. Como pai, Ele nos abraça e nós como filho reconhecemos e reconheceremos o amor generoso do Pai. Como a parábola do filho pródigo. O filho foi embora, mas o pai sempre estava à espera do filho. E no dia que o filho decidiu voltar, o pai o abraçou, colocou o anel no seu dedo, reintegrou ele no seio da família, colocou sandália nos seus pés, colocou vestes novas e celebrou uma grande festa.